Dentre os 4 evangelhos, você vai perceber que esse é o mais lido, traduzido e distribuído no mundo todo. Se você fizer uma pesquisa, você chegará a essa conclusão. Mas não somente entre os evangelhos, como literatura, muito distribuído no mundo. E é o evangelho, segundo João, o mais teológico que nós temos. Esse evangelho possui algumas singularidades que o distinguem dos sinópticos. Quais são os sinópticos? O que significa esse termo? É o evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas. Sinóptico significa uma visão conjunta. Uma visão conjunta. Cada evangelista, ele deu uma ênfase específica sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus Cristo, sobre quem é Jesus Cristo, sobre a sua ótica. E cada um fez isso de acordo com o seu propósito de cada evangelho escrito e sob inspiração do Espírito Santo. Mateus, por exemplo, escreve o seu evangelho originalmente aos judeus e apresenta Jesus, e essa é a sua ênfase, como o rei dos judeus. Ele apresenta a realeza de Jesus, ele é o filho de Davi. Você já percebe na genealogia que remonta a Abraão, no capítulo 1, para mostrar que ele é o descendente de Abraão, de Davi, ele é o rei. Marcos escreve originalmente aos romanos e apresenta Jesus como servo. Ele é o servo. Lucas escreve originalmente aos gregos, a mente grega, a mente gentílica, e destaca a plena humanidade de Jesus. Por isso que você vai ver repetidamente, ele é o Filho do homem, ele é o homem perfeito. Lucas é o evangelista que mais destaca a vida de oração de Jesus, por exemplo. Ele mostra a salvação, o amor de Jesus por todos os povos, pelos perdidos. Ele é o Filho do homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas João, todavia, escreve com um alvo específico o seu evangelho. Isso é muito importante. Ele quer defender algo específico, uma verdade específica, e essa é a tese do evangelho segundo João. Qual é a tese? É que Jesus é Deus. Este Jesus que nasceu em Belém, ele é Deus. Essa tese é a ênfase desse evangelho. Quando você dá uma estudada na história, você percebe que existia o porquê que João faz isso. Uma heresia que já estava nos seus inícios, que vai ganhar toda a força no 2º século e no 3º, chamada gnosticismo. Aqui, no final do 1º século, era um proto-gnosticismo, ainda não com toda a força do que seria o gnosticismo. Esse gnosticismo, ele era um pensamento, oriundo do pensamento grego, que era dualista. O que era esse pensamento grego? Oriundo do platonismo, de que faziam um dualismo entre matéria e espírito. A matéria seria essencialmente má a matéria, e tudo que é espiritual, o mundo espiritual das ideias era essencialmente bom. Isso redundou numa heresia chamada docetismo, e eles negavam muitas coisas. A primeira carta de João combate diretamente, João faz isso na sua primeira carta também, porque acabavam negando doutrinas centrais da fé, como por exemplo a criação do mundo material. Se a matéria é essencialmente má, isso traz um problema. A encarnação de Jesus Cristo, Deus se fez carne. A ressurreição de Jesus Cristo. A realidade do pecado que nós tratamos aqui, ou seja, eles não podiam crer que Jesus é Deus e que esse Deus se fez carne e habitou entre nós. Esse evangelho, você vai perceber então que ele não tem o propósito de discorrer exaustivamente sobre a vida de Jesus, mas ele tem o propósito de desenvolver isso, revelar, apontar, identificar ou apresentar a identidade de Jesus, a pessoa divina de Jesus, a divindade de Jesus. Todos os seus capítulos, quer por meio de relatos, quer por meio de sinais, nos trazem evidências contundentes de que Jesus é Deus, de que Ele é o Filho de Deus. Essa é a primeira consideração importante.
Mas a segunda é quem que é o autor desse evangelho, para quem ele escreveu e qual é a razão dele ter escrito. Você percebe no verso 1 que não tem autoria. A gente sabe que é João hoje, mas ainda que o autor desse evangelho não se identifique, existem evidências internas contundentes e de muitos pais da igreja, como Policarpo, por exemplo, que andou com o apóstolo João, que nos afirmam que João, o apóstolo, irmão de Tiago, o discípulo amado, ele é o autor o escritor deste evangelho, um dos discípulos mais íntimos de Jesus, um discípulo do amor, chamado o presbítero, no primeiro século. Muito difícil determinar a data, mas baseado no conteúdo do evangelho, provavelmente, certamente, os outros evangelistas haviam escrito anteriormente, ou seja, os outros evangelhos já existiam antes do evangelho segundo João. Então é possível dizer que João escreveu esse evangelho 5 anos antes ou 5 anos depois do período da década de 90 ali, 5 anos antes ou depois. Então nós estamos falando de cerca de mais de 50 anos depois dos relatos aqui acontecidos da vida de Jesus. Ele estava da cidade de Éfeso. João morou seus últimos anos de vida em Éfeso, onde viveu, pastoreou a igreja. Ele já é um ancião, próximo do fim da sua vida. Antes de ser exilado na ilha de Pátimos, ele escreve o seu evangelho, e alguns teólogos entendem que ele foi escrito para judeus, para evangelizar judeus. Mas eu creio que esse evangelho ele foi escrito para judeus e gentios de toda aquela região da Ásia Menor. É um evangelho universal, escrito para judeus e gentios. Com qual propósito? O propósito nós lemos na liturgia. Se alguém perguntar para você qual é o propósito da escrita do evangelho, João capítulo 20, versos 30 e 31. Vamos ler novamente, por favor. Você vai perceber isso, que comparado com os outros evangelistas, percebe que ele se dedica, João, mais ao significado dos fatos relatados e para o que os fatos apontam. É o significado e para que os fatos apontam, conduzindo os leitores ao propósito seu de escrever o evangelho. Está aí. Verso 30 e 31, capítulo 20. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este é o propósito do Evangelho segundo João. Você percebe que ele é duplo. Primeiro, para que judeus e gentios crescem em Jesus Cristo, que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus. Essa é a sua tese, é apologética, é defesa da fé. Ele é Deus. E com isso já nos leva a um segundo propósito: edifica a fé da igreja, edifica a fé dos cristãos. E a segunda razão, primeiro, apologético, que Ele é Deus. Segundo, para que, crendo que Ele é Deus, tenha vida eterna em seu nome. Para que aquele que creia, então, tenha vida no seu nome. Este é o propósito do Evangelho de João. Terceira consideração, ele tem algumas singularidades. Para atingir o seu alvo, o seu objetivo, antes de entrarmos na exposição, você precisa entender a singularidade dele, distinto dos Mateus, Marcos e Lucas. Primeira singularidade, ele é o evangelho do testemunho. João, o verbo testemunhar e o substantivo testemunho aparecem quase 50 vezes aqui nos 21 capítulos. João Batista testemunha de Jesus, que ele é Deus. Natanael testemunha, capítulo 1 ainda. Marta, irmã de Lázaro, testemunha, capítulo 11. A mulher samaritana testemunha. Jesus testemunha sobre si mesmo. O autor do livro testemunha de tudo o que viu e escreveu. Deus testemunha, a Escritura testemunha, o Espírito Santo testemunha, os sinais,
os milagres relatados aqui testemunham da sua divindade. Essa é uma peculiaridade do seu evangelho, e ele tem um alvo, que é convencer os seus leitores acerca da identidade de Jesus. Ele é Deus. E o segundo alvo é conduzir os seus leitores a uma vida prática de testemunho a respeito do Deus verdadeiro. Porque quando eu conheço o Deus verdadeiro, a primeira coisa que acontece com a minha vida é me conduzir a uma vida prática, de testemunho de quem Ele é. Segunda peculiaridade desse livro é a sua cristologia. João apresenta Jesus aqui como o Verbo. O que ele fala a respeito de Jesus? Capítulo 1, ele é o Verbo. Jesus como a luz, muitas metáforas. Jesus é o Cordeiro de Deus, Ele é a luz do mundo, Ele é o Verbo de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus. Nele se cumpre as palavras do profeta Isaías. João apresenta Cristo como aquele que cumpre e dá sentido a todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Mas existem muitas outras metáforas aqui e declarações a respeito de Jesus. Mas para provar a sua tese de que Ele é Deus, João destaca a mais importante de todas a respeito de Jesus. São aquelas que começam com o eu sou. Ele é o eu sou. Quando Jesus se apresenta como eu sou, qual foi a primeira vez que Deus se revelou assim no Antigo Testamento? A Moisés, na sarça ardente. Eu sou o que sou, Moisés. E Jesus, quando faz isso, essa declaração, ele afirma ser igual a Deus, o Deus que se revelou a Moisés no meio da sarça ardente. São 7 declarações de Jesus, eu sou. E você sabe que o número 7, os 7 Espíritos de Deus no Apocalipse, por exemplo, é o símbolo da perfeição, da plenitude de Deus. 7 declarações. Capítulo 6, eu sou o pão da vida. Capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Capítulo 10, eu sou a porta. Capítulo 10 ainda, eu sou o bom pastor. Capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. 7 vezes, João apresenta Jesus como verdadeiro Deus, o conectando com o Deus pessoal do Antigo Testamento. Ele é o próprio Deus, da mesma essência do Pai. Foi assim que Jesus declarou de modo bem claro a sua divindade. Ele não era um homem comum. Essa é a tese do apóstolo João. Por isso que Jesus diz em 8:24, vocês morrerão nos vossos pecados se não crerem que eu sou. Ou, antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou. Mas para ser Deus, é preciso não somente declarar ser Deus, possuir a natureza de Deus, mas é preciso realizar as mesmas obras de Deus. E este é mais uma peculiaridade esta do Evangelho. Ele é o Evangelho dos sinais. João narra 7 sinais neste Evangelho, e todos têm o propósito de apresentar e de testificar que Jesus é Deus. Se você perceber neste Evangelho, diferente dos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, João não chama os atos, ou aqueles atos sobrenaturais, de milagres, mas ele chama de sinais. João não chama de milagres, mas de sinais. Qual é a razão de João chamar de sinais? Porque estes sinais não são um fim em si mesmos. Os milagres nunca foram um fim em si mesmos, mas eles apontam para uma realidade, que Jesus é Deus. Porque só Deus pode fazer estas obras. E se Jesus opera essas obras, então Ele é Deus. Eles testificam a natureza divina de Jesus, são os sinais da sua divindade. Primeiro, capítulo 2, Ele transforma água em vinho. Segundo, capítulo 4, a cura de um filho de um oficial de um rei.
Terceiro, capítulo 5, a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Quarto, capítulo 6, a multiplicação dos pães e peixes. Capítulo 6 ainda, em quinto lugar, Jesus anda sobre as águas. Capítulo 9, em sexto lugar, a cura de um cego. E capítulo 11, em sétimo lugar, a ressurreição de Lázaro. Há, porém, muitos ainda que Jesus fez, João escreve no capítulo 21. Se todos eles fossem relatados uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Mas estes sinais dão testemunho, para que vocês saibam que Ele é Deus, e para que, crendo nele, tenham vida no seu nome. Conclusão, queridos. Este é o alvo do Evangelho segundo João. Ele é singular. O Evangelho segundo João é um argumento convincente da divindade de Jesus. As declarações, as 7 declarações acerca da natureza de Jesus, eu sou, e a descrição das suas obras, dos 7 sinais, testificam da sua divindade, que Ele é Deus. E essa é a mensagem mais importante da Bíblia. Creia em Jesus Cristo como Filho de Deus, o Deus homem, e siga-o, porque somente Ele pode lhe dar a vida eterna. Aqui eu proponho a estrutura desse evangelho, o Robson vai estar projetado aí para vocês, como João organizou esse evangelho, como ele organizou os eventos que ele escolheu narrar acerca de Jesus. Estruturalmente você pode dividir assim, uma introdução, capítulo 1, versos 1 a 18, 2 divisões principais e uma conclusão. Primeira divisão, o livro dos sinais, vai até o capítulo 11, verso 46, talvez nós vamos até lá, o livro dos sinais. Ou seja, na primeira metade do seu livro, João narra esses 7 sinais, enfaticamente, que apontam para a divindade de Jesus. Depois você tem o livro da paixão, e aqui nessa segunda, João começa a explicitar por que Jesus veio para morrer, como o Cordeiro de Deus. Tudo nessa parte aponta para o seu sofrimento, para a sua morte, para a sua expiação, para a cruz. Você tem os discursos de Jesus, o maior discurso de Jesus, discurso de despedida, capítulos 14, 15 e 16. Aqui registra as últimas 2 semanas do ministério de Jesus apenas. E João afirma então, ele encerra afirmando o porquê que ele escreveu, que nós já lemos. E ele finaliza com uma conclusão, final, capítulo 21. Essa é uma estrutura que eu proponho, ou uma estrutura alternativa que está sendo projetada para vocês aí. Prólogo, o ministério público de Jesus. Terceiro lugar, o ministério particular de Jesus aos discípulos. Depois a morte e ressurreição de Jesus e um epílogo. Esse evangelho, ele é singular. Todos os seus capítulos, ou melhor, a maioria dos seus capítulos você não encontra em Mateus, Marcos e Lucas. Grande parte dos seus capítulos. E eu queria agora entrar no sermão, após essas considerações, e dizer isso para vocês aqui nessa manhã e aqueles que nos acompanham no nosso canal. Este é o meu alvo a partir de hoje, expor alguns capítulos importantes do Evangelho segundo João, a fim de entendermos exatamente o seu propósito. Primeiro, quem é o Jesus a quem servimos? Quem é Jesus ao qual eu e você servimos? E para que você que está aqui conosco nessa manhã e aqueles que nos acompanham pelo nosso canal, para que você, crendo nele, você tenha vida eterna no seu nome. Vamos ler o texto agora? Agora nós podemos ler a Escritura, que tudo vai ficar mais claro. Vamos ler então, primeiramente, João capítulo 1, dos versos 1 e 5 nessa manhã. João capítulo 1, dos versos 1 e 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
Se você saísse por aí perguntando quem é Jesus, o que você ouviria? Quais seriam as respostas? O que você acha que as pessoas responderiam para você? Jesus fez essa pergunta uma vez aos apóstolos. O que as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí uns estão dizendo que é um profeta, outros estão dizendo que... E Jesus, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Para você, quem é Jesus nessa manhã? João, como eu disse, para provar a sua tese da plena divindade de Jesus, ele inicia o seu evangelho então destacando a natureza de Jesus e as obras de Jesus, e então as suas obras. E assim o apóstolo abre o seu evangelho com os versos mais profundos da Escritura, e ele o faz nos transportando para a eternidade agora. João quer conduzir-nos nessa manhã à eternidade e nos revelar quem é o Senhor Jesus. Hoje nós veremos e seremos informados como em nenhum outro lugar, talvez, de maneira mais bela e profunda, que aquele Jesus que nasceu em Belém há 2000 anos é o Deus eterno, Criador com o Pai. E esse é o tema do sermão dessa manhã. Quem é Jesus? 4 partes João divide aqui. Primeiro, Jesus é o Deus eterno, versos 1 e 2. Segundo, Jesus é o agente criador, verso 3. Terceiro, Jesus é aquele que tem a vida em si mesmo, está no verso 4, na parte A. E por último, em quarto lugar, Jesus é a luz dos homens, 4b e verso 5. Quem é Jesus? Primeiro lugar, ele é Deus eterno. Vejam aí, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João, então, definindo quem é Jesus, estabelece a sua divindade e a sua eternidade. Você percebe aqui, no princípio, ele está remontando a Gênesis 1, verso 1, que nós lemos na liturgia. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o prólogo de João começa com as palavras de Gênesis 1, aqui no princípio. E depois ele segue falando da criação, sobre a criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Mas eu queria chamar a sua atenção aqui, é que no princípio era o Verbo. Talvez, aqui eu sei que tem professores de língua portuguesa e podem nos ajudar também. O texto grego reflete isso também. O verbo ser, ele pode ser traduzido como ser ou como estar aqui também. Mas ele está no modo indicativo, num tempo pretérito imperfeito. Falei um pouco difícil, né? Ou seja, no princípio, ele não foi, ele era. No princípio, era o Verbo. No princípio era o Verbo, ou no princípio estava o Verbo. Não foi, era, ele sempre foi. Ou seja, a criação em Gênesis 1 teve um princípio, esse é o alvo de João, mas o Verbo, Jesus Cristo, já existia anteriormente. Antes que Deus disse, haja luz, o Verbo já existia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse é o alvo de João. Ele já era, ele já estava, portanto ele é eterno. Ele já existia antes que houvesse mundo, ele sempre existiu. E o alvo de João é dizer, portanto ele é Deus, porque eternidade é um atributo exclusivo da divindade. É um atributo exclusivo de Deus. Ele era o Verbo, é uma palavra grega aqui para logos, que é a palavra. João se refere a Jesus Cristo, ele define no verso 14 e no verso 18. Ele é o unigênito do Pai, aquele que revela o Pai. Ele é a manifestação de Deus aqui nesse mundo. E você percebe que o relato aqui faz alusão à criação
revela a eternidade e enfatiza que antes que fosse o mundo material criado, ele já existia. João complementa: o Verbo estava com Deus. O que é que significa o Verbo estava com Deus? Essa expressão, ela é uma expressão de relacionamento íntimo. É João dizendo, ele estava face a face com Deus. É isso que significa o Verbo estava com Deus. Isso é muito importante, porque no mundo antigo, as pessoas da mesma classe social, elas deveriam sentar-se uma de frente para a outra, no mesmo nível. Essa é uma característica do mundo antigo. E é traduzida exatamente aqui por João, a expressão, esse com aqui, estava com Deus, essa preposição, com, significa isso, em direção, junto a, perto de. É isso que significa no texto original. Estava perto de, junto a, apontando para essa relação íntima com Deus, face a face com Deus, do mesmo nível, do mesmo status. Ele estava em perfeita comunhão com Deus, junto com Deus, o Filho de Deus, face a face com Deus. Ele sempre existiu, porque Ele é Deus. É muito interessante a maneira que João aborda isso, quando ele usa o termo verbo aqui, ou logos, que era entendido também, era usado nos círculos intelectuais do pensamento grego, para expressar uma força imaterial. Verbo, aqui logos, a palavra que foi utilizada por João, era utilizada no meio pensamento grego para expressar uma força imaterial, impessoal, que rege o universo. Mas aqui João contraria o pensamento grego e descreve o verbo como uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele é Deus. A construção mostra que ele é uma pessoa que tem as mesmas características de Deus, é igual em essência ao Pai, com os mesmos atributos, ou nas palavras do nosso credo antigo, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Porém, mesmo sendo distinto do Pai como pessoa, ele estava junto com o Pai. Ele é igual em essência ao Pai, ontologicamente nós falamos. A segunda pessoa da Trindade estava junto com o Pai. E João conclui, e o Verbo era Deus. No final do verso 1, essa é a identidade do Verbo. O Verbo é igual a Deus. Ele é um ser pessoal que estava face a face com Deus antes que Deus disse haja luz e houve luz. Antes do princípio Deus criar todas as coisas. E no verso 2, João diz, ele estava no princípio com Deus. Ou seja, ele alude a Gênesis 1 e ele encerra descrevendo o Verbo na eternidade. Ele que estava descrevendo o Verbo na eternidade, agora ele descreve o Verbo atuando na criação de Gênesis 1:1, junto com o Pai. E ele estava no princípio com Deus. Perceberam? Jesus não se tornou Deus em algum momento específico da história, mas ele sempre existiu, ele é eterno com o Pai, e lá na criação, no início de tudo, ele estava com Deus, no princípio. Conclusão, quem é Jesus? Jesus é Deus eterno, ele é o Deus eterno, a divindade e a eternidade, os mesmos atributos do Pai, exclusivos da divindade. Em segundo lugar, Jesus é o agente criador, está no verso 3. João apresenta o papel do Verbo aqui, de Jesus como intermediário da criação. Vejam aí, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo não foi criado, ele é divino, eterno, mas a criação teve um início. A criação teve um início, ela não é eterna.
como defende a teoria da evolução, que a matéria é sempre eterna e dela se originam todas as demais coisas, até mesmo as vidas mais complexas. A matéria não é eterna. Os gregos pensavam isso também, que a matéria era eterna. João diz não. Eterno é Ele. A matéria foi criada por Ele. Ele trouxe a existência. Ele criou. Deus criou a matéria e o mundo do nada. E Deus estabeleceu leis para governá-la. E tudo foi feito por meio dele. Do Filho, do Deus eterno, Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é o meio da criação de Deus. João mostra aqui o verbo de Deus atuando como agente na criação do mundo e dos homens. Ele é o agente da criação de Deus. Eu queria que chamasse a sua atenção para compreender isso. Em Gênesis 1, dos versos 1 a 3, que nós lemos na liturgia, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A ideia desse verbo aqui de pairar, ou ele se movia sobre a face das águas, é de uma cegonha que pairava sobre o seu ninho. Essa é a ideia, como uma cegonha que paira sobre o seu ninho. Ou seja, o Espírito estava preparando para a vida, a luz na escuridão, e Deus diz: haja luz, e houve luz. Qual é o objetivo de João aqui? É conduzir o seu leitor a perceber que o verbo já estava presente na criação. Ele serviu de agente de tudo que foi criado. No verso 3, porque Ele é o Criador. Eu não sei se você percebeu, mas quando João nomeia verbo aqui, ou logos, a palavra, o que João está fazendo? Ele relaciona a pessoa que ele está apresentando aqui, em João 1, que é Jesus, com o meio através do qual Deus realizou a sua criação em Gênesis 1, ou seja, as suas ordens verbais. Haja luz, e houve luz. Deus criou tudo pela palavra, por meio da palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas existem, ou todas as coisas que existem, existem porque foram criadas, completas e acabadas por ele, por Cristo, por Jesus, o Verbo de Deus, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Se não fosse por ele, nada existia. Nós cantamos em Colossenses 1 aqui: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, poderes, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nele tudo subsiste, todas as coisas por causa dele. É o que João está dizendo aqui. Sem ele nada existiria, portanto ele é Deus, porque só Deus é Criador. Esta é a tese de João. Só Deus é Criador. Mas em terceiro lugar, quem é Jesus? Jesus é aquele que tem a vida em si mesmo. Verso 4, na parte A. Veja o que ele diz aí: a vida estava nele. O Filho tem a vida em si mesmo. A vida já existia em Cristo na eternidade, porque Ele é a própria vida. Nós entendemos vida porque a nossa mente é finita e nós somos matéria também. Nós entendemos a vida como um começo, quando Deus começou a dar a vida às coisas, mas a vida estava nele, porque Ele é a vida, Ele tem a vida em si mesmo. Antes que o mundo fosse criado, a vida já existia em Cristo, porque Ele é a própria vida. E aqui ele remonta a Gênesis 2. Se no verso 3, João diz que tudo foi criado por Ele, no verso 4, João diz que tudo que tem existência, só possui existência, porque recebeu vida dEle.
de Cristo. Tudo que existe, irmãos, depende de Cristo para existir. Saiba disso. Tudo que existe depende de Cristo para existir. Tudo vem dele. A vida está nele. Você respira por causa dele. Às vezes nós fazemos uma separação na nossa vida, né? Não, isso aqui é de Deus. Tá, a minha casa é de Deus, meu trabalho é de Deus, meu carro é de Deus, isso é de Deus. Aí chegam algumas coisas, não, isso aqui não pode ser de Deus, isso aqui é meu. É ou não é assim? A gente faz uma separação, isso aqui é meu, isso aqui ninguém toca. Tudo que existe depende dele, tudo que você tem vem dele. A sua respiração vem dele, a sua saúde vem dele. Você só está aqui porque ele lhe trouxe aqui. Senão você não dava um passo a mais do que você deu. Toda a sua vida, toda a sua existência física e espiritual depende dele. Quando Paulo está em Atenas, no Areópago, com os gregos, Paulo diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17. Por quê? Porque ele é Deus. E portanto ele tem a vida em si mesmo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele ressuscita Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Entenda isso. Tudo em você vem dele, depende dele. Não diga isso é meu, depende de mim. É dele. A questão é se você irá reconhecer ou não. Mas em quarto lugar e último lugar, quem é Jesus? Ele é a luz dos homens. Parte B do verso 4 e o verso 5. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Interessante que isso nos rememora Gênesis 3 agora. Quando o pecado adentrou a experiência humana e as trevas então adentraram a experiência humana, o pecado passando a fazer parte da natureza humana, da vida humana, e Deus veio ao encontro do homem com a sua graça, prometendo que da semente da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Deus veio com graça e entrou em aliança com Adão, plenamente, uma graça plenamente cumprida, ou revelada plenamente na pessoa de Jesus Cristo, como a promessa da semente da mulher. A que João se refere aqui dos versos 4 e 5? Ele era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Essa metáfora ela deve ser entendida à luz do todo em João, do Evangelho. João usa o termo trevas aqui como uma figura para o pecado e para o mal, e o termo luz como salvação. Trevas como pecado e mal e termo luz como salvação. Ou seja, assim, Jesus ser a luz dos homens significa que ele é o único que pode resolver o problema do mal e do pecado no mundo. Jesus é o único. Porque só um ato de Deus pode fazer isso. Jesus é o único. A vida está nele. E a vida é a luz dos homens. Quando Jesus chega, quando a vida chega, a morte sai. Ela tem que sair. Quando Jesus chega, quando a luz chega, quando a luz brilha, as trevas têm que sair. Elas têm que ser dissipadas. Aquele que estava morto recebe vida. Aquele que estava perdido, ele é achado. Aquele que estava morto nos seus pecados,
recebe vida, que estava em trevas espirituais, começa a fazer parte de uma nova criação de Deus. Aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, da mesma forma que na criação de Gênesis, a luz dissipou as trevas, Deus disse: haja luz, fazendo separação entre luz e trevas. João diz: quando Cristo, que é a luz, chega, as trevas em que você se encontra são dissipadas da sua vida. Porque em João 8,12 ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Conclusão. Quem é Jesus? Jesus é o Deus eterno. João estabelece a divindade e a eternidade do Verbo. Segundo lugar, Jesus é o agente criador. Terceiro lugar, Jesus é aquele que tem a vida em si mesmo. E em quarto lugar, Jesus é a luz dos homens. Então Ele é Deus. Ele é Deus, porque Ele é divino, da mesma natureza, mesmo distinto do Pai, mas com os mesmos atributos do Pai. Ele é Deus, eterno, Criador, faz as mesmas obras do Pai. A vida estava nele, e Ele é a luz dos homens. E eu queria encerrar aqui então, com algumas aplicações a respeito disso, do que nós vimos. 2 ou 3 aplicações finais, queridos. Você deve pensar nisso. Há muitos Jesus hoje em dia, não é verdade? É verdade, Jesus, Ele salva todo tipo de pessoas, pessoas de toda tribo, raça, nação e língua, toda classe de pessoas, mas saiba que não é todo tipo de Jesus que salva, não é todo tipo de Cristo que salva. Quem é Jesus para você? Qual é o tipo de Jesus que você tem ouvido e aprendido? João, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá o verdadeiro significado da identidade de Jesus Cristo. É preciso que você guarde isso no seu coração nessa manhã, que você creia nisso e que você professe isso e que você testemunhe disso. Porque esse evangelho nos empurra, nos impulsiona para isso. Ele é o evangelho do testemunho também. Segundo lugar, tudo é de Jesus e tudo depende de Jesus. Entenda isso, foi Ele quem criou tudo. A vida estava nele. Você sobrevive por causa dele. O que você tem vem dele. Toda a sua existência depende dele, física ou espiritual. Você não estaria aqui, nem nesse mundo, se não fosse por ele. Talvez nunca alguém disse isso para você, mas você precisa ouvir isso nessa manhã. A sua vida depende dele, está nas mãos dele, e eu digo mais, a sua eternidade também. A sua eternidade também. Você precisa reconhecer isso. Porque este é o alvo do Evangelho. O que é que você precisa fazer então? Um detalhe, João utiliza o verbo crer nesse Evangelho quase 100 vezes. Para enfatizar-nos o que, ou para enfatizar a você, o que você precisa fazer para ter a vida eterna. Revelando a mensagem mais importante do Evangelho. E nós já vimos que essa é a tese dele. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
É isso que você precisa fazer. Porque se você não crer, você irá perecer. Vamos chegar lá, mas no capítulo 3, verso 18 e 19. Quem nele crer não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então creia. Ele tem poder para perdoar os seus pecados. Ele tem poder para mudar a sua vida. Ele tem poder para mudar a sua história, porque Ele é Deus. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Guarde essa palavra no seu coração. Estamos iniciando essa série. Próximo domingo daremos sequência a respeito de quem é Jesus. Fiquemos em pé.